Vamos começar então esse episódio. Primeiro jogo contra o Goiás, o primeiro jogo da Copa. Dei uma mudada no time, né, para descansar os titulares, pensando principalmente nessa reta final importante de liga, que a gente está buscando o acesso. Na fase passada, eu também joguei o primeiro jogo com o time reserva, ainda mais que os dois jogos foram dentro de casa. Acho que o importante aqui é não tomar gol, né, por causa do gol fora. Isso se refletiu bem dentro de campo porque não teve muita chance para nenhum dos lados, né? Acontece que só nos acréscimos o Goiás consegue um escanteio, e aí tem a questão do handicap, né, cara? Tá ficando bem evidente isso conforme eu vou jogando. Tomando bastante gol nos acréscimos, tomando bastante gol de escanteio, né? Num jogo meio parado, tanto que na sequência do gol tomado, na saída de bola, a gente já empata, né? Então, assim, essas pequenas coisas estão me pegando. Pode ser coincidência, mas pelos últimos jogos, assim, principalmente os gols cagados que têm saído, os gols sempre no acréscimo, sempre de escanteio. Enfim, não é choro, né? É a dificuldade que eu escolhi. Eu acho que influencia bastante, ainda mais quando você tem um time pior do que o adversário. Mas enfim, né? A gente não conseguiu fazer muita coisa depois desse 1-1. Como eu disse, o jogo foi muito parado. Ainda no final a gente tem essa chance aí, sempre cruzando o rasteiro, né? Mas ficou no 1-1 mesmo. E aí a gente vai para um jogo super importante da liga, né? Como eu disse, tá na reta final aí, um jogo contra o Gama que é um dos últimos colocados, um jogo fora de casa, a gente que precisa da vitória aí para pelo menos encaminhar essa promoção. Consegui descansar a maioria dos jogadores, né, no jogo anterior, então de volta aí com o time titular, esse 3-5-2 que tem feito a gente disputar lá em cima o campeonato inteiro. Nos últimos jogos a gente não tem jogado tão bem, mas pelo menos a gente não tá perdendo, né, e tá conseguindo fazer gols. E aí, aos 2 minutos, né, logo no começo do jogo, uma jogada sempre ali com o Bor pela direita, o Latap se apresenta muito bem, o goleiro faz uma defesa e a gente consegue o escanteio. O escanteio está sendo uma arma interessante, né? Eu cruzo, eu cabeceei essa bola, mas felizmente contou como um passe aí para o coreano, mais um gol de cabeça dele, mais um gol de escanteio, de uma forma diferente dessa vez, né? Duas jogadas bonitas, abrindo o placar logo no começo do jogo para dar uma tranquilidade para a gente, né? Sempre muito bom abrir o placar ainda mais cedo. Um baita oportunismo aí do nosso coreano, aproveitando essa casquinha poderosa do Kovacs. E a pressão continua, né? Esse gol anima a gente ainda mais. Novamente aí a gente tem uma chance de gol pelo Bor pela direita. Ele cruza para o Malme e olha o que acontece, né, cara? E logo em seguida desse lance, ainda eu perco um gol com o Latap, e aí eu já comecei a ficar preocupado, já me lembrou da temporada passada, de perder muito gol, e é justamente, né, o que acontece. Na primeira jogada do Gama, o Fininho sai correndo ali pela direita e encontra o zagueiro, empatando o jogo, bem frustrante, né? A gente continua jogando bem, continua conseguindo criar as chances, mas o gol não sai. O Nuno salva a gente aí numa jogada que poderia ter sido a virada do Gama, ainda lá para o final do primeiro tempo. De novo pela direita ali com o Bor, o goleiro faz uma boa defesa. Então dá para ver que a gente estava pressionando, né? No final do primeiro tempo, de novo, uma chance de cabeça do Gama. E antes do jogo começar, eu já estava com a sensação de que qualquer resultado diferente da vitória seria um resultado ruim, né? Como eu disse, o Gama é um dos piores times do campeonato. Ainda aos 65 minutos, ó, mais uma chance, cara. A bola se recusa a entrar para ajudar. O Gama ainda continua chegando, quase fazendo gol. O Nuno salvando a gente novamente. Essa bola é engraçada, eu até pausei aí de medo, né? Olha, cara, não sei como ele não fez esse gol, essa travada no carrinho aí. A gente continua tomando pressão do Gama, né? A gente não consegue sair jogando. Eu tava tenso, os jogadores estavam tensos querendo buscar a vitória, mas acaba quase tomando um empate, né? Ainda no final do jogo, o Alexandro acerta o travessão, né? Então, um jogo que teoricamente era para ser tranquilo, acaba ficando um jogo perigoso, a gente quase perde, o Nuno salvando de novo, mas não sai disso, né? 1-1, um resultado ruim para a gente que está buscando a promoção. Olha até a classificação depois do jogo, coincidentemente a gente consegue a liderança mesmo com o empate, mas olha a confusão que estaria entre os quatro primeiros, então, né, querendo ou não, a gente acaba perdendo 2 pontos importantes. E aí a gente vai para o próximo jogo com o América de Natal e de novo nevando. Não sei o que está acontecendo no Brasil aí, tá nevando demais. Um jogo de novo, fora de casa, um jogo complicado, um jogo que a gente precisa da vitória. Dessa vez eu troquei o Robles pelo Repic, porque o Robles não está jogando muito bem. E
é um jogo que, de novo, a gente faz pressão, a gente começa jogando muito bem ali, a jogada sempre com o Bora e o Kovacs, a gente quase faz um gol meio cagado aí no começo, a bola vai para fora. O Malmi bem participativo no jogo de hoje, o Latap também. Perto dos 25 minutos, o Bor sofre uma falta, que ele tá ficando profissional em sofrer falta perto da área, né? O Latap, que não tá vivendo uma boa fase, acaba isolando aí a falta com ele. Essa temporada não consegui fazer nenhum gol de falta. Mas a gente continua chegando, né? O Latap bem participativo. Essa bola aí, cara, olha, achei que ia ser mais um gol cagado, acaba batendo em todo mundo, batendo na trave. E aí, aos 41 minutos, a gente tem um pênalti, cara. Finalmente um pênalti marcado aí. Pelo replay eu não achei pênalti, achei que o cara trava bem a bola, mas é um carrinho ali, né? Infelizmente o Kovacs marca, colocando a gente na frente, um jogo difícil, um jogo importante. 1-0 aí no final do primeiro tempo, para ir para o segundo tempo mais calmo, cadenciar o jogo, bateu muito bem. Tanto que no fim eu resolvo fazer umas alterações, né? Eu não estava contente com a atuação do time e resolvo mudar até a formação, fazer um 4-5-1 aí. Eu falei que o Malmi estava participativo no jogo, mas eu tirei ele, então, pelo visto, eu não estava gostando muito dele na hora. Deixo só o Kovacs aí de centroavante e coloco os laterais. E, né, logo já dá para ver que foi uma alteração ruim, né? A gente já toma um gol, o cara chuta de longe, bate na barriga do zagueiro, volta no outro, o cara acerta um chute que nunca mais ele vai acertar na vida dele, o Nuno nem se mexe. Na sequência, não dá nem para respirar e o cara vira, né? Do mesmo jeito, né? Boas alterações aí do treinador, né? Deu para ver que melhorou bastante o time. Um chute parecido com o do primeiro gol. E aí, cara, num milagre assim, a gente consegue um empate numa jogada cagada, uma falha do goleiro. Pelo menos dessa vez eu cruzei rasteiro, né? É um gol cagado mais aceitável, assim, uma falha do goleiro. O Robles, que não tinha entrado, entra e faz isso daí. Mas, de novo, um empate, né? A gente tá ficando profissional em empatar. Para quem quer subir, eu acho que isso é um problema, né? Ficar empatando tantos jogos assim. E aí, vamos para o jogo de volta da Copa. Dessa vez, tentei colocar a maioria dos titulares, mas tive que mudar algumas coisas porque o pessoal tá cansado, né? E eu queria buscar essa classificação, cara. E aí, aos 2 minutos, o Barano já mete no travessão, mostrando como seriam as rédeas do jogo. E aí para os 11 minutos, olha que jogada linda que a gente faz. E o Baranios nos faz isso daí, né, cara? Pelo amor de Deus, que raiva. Era para ser um gol lindo, né? Acaba perdendo. Na sequência aí, de novo, mais uma chance. Tenta apelar aí com o Robles, não dá certo. Aos 42, sempre trabalhando a bola pelo meio, com calma. O César jogou muito bem esse jogo. O Alexandre encontra o Robles. Mais uma defesa do goleiro. Já na segunda etapa, com algumas alterações, eu encontro o Malme dentro da área, o zagueiro tira, a bola sobra, vai no travessão, então assim, já dá para entender o roteiro que esse jogo vai seguir, né? O Goiás só chega aos 67 minutos aí, eles perdem o gol, mas não ia mudar muita coisa pra gente, né? Afinal, a gente precisa de um gol de qualquer jeito. Tanto que eu vou pro desespero e tento fazer umas alterações meio loucas aí, colocar três caras na frente para tentar buscar esse gol. Aos 71, o Barano já acerta um bom chute, uma boa defesa do goleiro. Aos 73, esse Rinaldo, que sempre faz gol na gente, ó, tenta dar uma cavadinha, esse desgraçado, a bola vai para fora. E assim, né, máximo respeito ao Goiás, que tá jogando aí com o resultado debaixo do braço. A gente precisa fazer o gol. Aos 85, aí o Baranos de novo perde um gol que era para ele fazer. Na sequência desse lance, tem uma falta, o Latap cobra. E isso é a primeira vez que aconteceu comigo no Bomba Pet, desde que eu jogo. Eu nunca vi isso do zagueiro ficar atrás da barreira, a bola ia pro gol, a bola bate nele e sai. E aí no final tem mais uma chance com o Malme, mas assim, né? Já dá para esperar esse roteiro. Eliminados na semifinal aí pro Goiás. Ó, o goleiro foi até o melhor da partida. Então são 4 jogos do episódio e 4 empates, né, cara? Que, enfim, viva o Zubeldia.